Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Esta edição vamos olhar para as decisões da Fed e do BCE e também o que é que poderão sair das próximas reuniões destes bancos centrais. Vamos analisar também o comportamento da inflação e olhar para a história no Brasil entre Lula da Silva e o Banco Central do país. Como sempre, vamos ter os mapas e os gráficos do Marco Silva. Esta semana temos como convidado Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta ao programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Mário. Vamos começar aqui pela zona euro e pelo BCE, declarações recentes de Christine Lagarde, a confirmar que o BCE vai mesmo aumentar as taxas de juros novamente em março, em meio ponto percentual, pelo menos para já é essa a indicação que o mercado está a receber. Como é que olhas para este anúncio? O BCE é um sinal que o BCE vai mesmo manter o seu trajeto, como já tinha avisado Christine Lagarde? Sim, o diferencial da inflação entre os Estados Unidos e a zona euro está mais acentuado. Os Estados Unidos neste momento estão com uma inflação de 6,4 e a União Europeia de 10,4. Portanto, está aqui uma diferença substancial entre as duas economias e o BCE vai ter que interferir mais do que aquilo que talvez quereria inicialmente para conter a inflação. A inflação que é mais preponderante nos países da Europa de Leste, que eram países que tinham economias mais baratas do que o resto da zona euro, que o resto dos países desenvolvidos da zona euro, e vai ter um efeito pernicioso porque há medidas a partir de uma certa altura que vão tornar o dinheiro cada vez mais caro para estes países, o euro que já era uma moeda cara para eles, e que vai ficar ainda mais cara com a subida das taxas de juros. Pronto, e achas que haverá aqui muita resistência dos membros de alguns países, nomeadamente dos países de sul da Europa, Portugal, Itália, Espanha, com esse aumento dos juros, devido também à questão da dívida pública, ou achas que será um pouco mais pacífico? A Itália já reclamou vivamente há duas subidas atrás, portanto, quanto mais subidas houverem, acho que mais a Itália se vai insurgir contra as subidas das taxas de juros. Tem muito pouco por onde correr. A inflação não pode estar acima de 10% e a maior parte dos países entendem que há medidas que têm que ser tomadas para isso. A Itália é um dos países que é mais afetado pela subida das taxas de juros por causa do elevado peso da dívida na economia deles. Portugal também será afetado negativamente com uma subida muito acentuada das taxas de juros, mas uma aceleração da inflação tem efeitos piores do que o aumento do custo do euro. Pois a questão aqui é que a inflação, por outro lado, também Diminuir a dívida. aguça, pois reduz assim o peso da dívida, também aguça ali o apetite de alguns países que estão menos interessados, talvez no médio e longo prazo, não é? Mas a questão é que, como dizem muito bem, uma inflação de 10% pode-se incrustar na economia e isso é extremamente problemático. Os efeitos da inflação na dívida são positivos, mas é um remédio de curta duração e, sobretudo, é um remédio que não pode ser utilizado de forma descriticiosa, ou seja, não vamos deixar correr a inflação para controlar a dívida pública. Não se pode pensar assim. Embora seja um dos efeitos mais imediatos, não resolve o problema base da dívida e cria outros problemas. Falando da zona euro, faz aqui um ano, esta semana, da invasão russa da Ucrânia. Consideras que este ainda é um dos investidores? Ainda está aqui a marcar as previsões, ainda está a marcar também o planeamento para este ano, a questão da Rússia? A questão da Rússia na Ucrânia tem efeitos na segurança europeia e, mais do que ter efeitos na segurança europeia, está a monopolizar o debate a nível global. E há outros problemas, sobretudo para países fora da Europa, que a guerra na Ucrânia é menos relevante para eles e que estão a tirar espaço de audiência para os problemas deles. A zona oeste africana está a ter graves problemas de alimentos. Começa-se a falar de fome, sobretudo na Somália, e isso é um caso, isso pode vir a ser muito mais dramático
para esta região do que a guerra em si da Rússia na Ucrânia. A Rússia, a coisa não está a correr bem, eles contavam já ter resolvido a questão ucraniana muito antes, então continuam com perdas absurdas de pessoal e de equipamento, continuam a não conseguir ganhar território. Fala-se agora na primavera de um novo esforço, por parte dos russos de dinamizarem a operação militar especial, mas há quem diga que esse esforço já começou e não está a correr bem. Começa-se a ouvir falar em uma nova onda de conscrição obrigatória na Rússia para o esforço de guerra, e quanto mais recrutas forçados forem enviados para a fronte na Ucrânia, maior a contestação social. Já foi muito grande quando foram recrutados 300 mil, e agora começa-se a falar num milhão. Portanto, Mário, e em relação ao impacto que isto está a ter, nomeadamente no setor da defesa, porque de um momento para o outro o setor da defesa, nomeadamente na Europa, eh, teve aqui uma explosão, não só de investimento, e vai ter, mas também de interesse, porque os países começaram a pensar de outra forma, concretamente, por exemplo, a Alemanha, que tem investido, ou já anunciou investir, somas muitíssimo significativas na defesa. Isto poderá tornar o setor mais apelativo nos próximos 2, 3, 4, 5 anos? e se calhar menos do que isso. Neste momento começa-se a falar em adotar medidas de produção de artilharia semelhantes ao que foi feito na altura do Covid. Ou seja, isto representa dedicar todo o esforço económico à produção de material bélico. Atualmente, a Ucrânia está a consumir mais artilharia por dia do que aquilo que é produzido na União Europeia. Portanto, haver neste momento um aumento da produção de armas, provavelmente não terá um efeito negativo a curto prazo, mas com o fim, se for feito um aumento significativo da produção, não só haverá um desbalanceamento da economia, como vai haver muito mais armas na Europa do que aquilo que seria desejável, e estas armas vão ter que encontrar um mercado. Portanto, para, para a indústria da defesa é positivo, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Para a estabilidade e segurança da Europa, não tenho tanta certeza que seja positivo. Em relação à segurança energética europeia, consideras que já está bem equilibrada? Já houve tempo também para os países encontrarem novos fornecedores e as empresas encontrarem novos fornecedores, tanto no petróleo como no gás natural? Antes do início da guerra, antes do início não, quando começou a guerra em fevereiro e depois, mas logo a seguir veio o verão, não havia necessidades energéticas, e o grande problema da Europa era com o início do inverno. Quando começou o inverno, a média de reservas de gás natural na Europa estava em 90%. Não só já foram encontrados novos mercados, aliás, para mim, uma das grandes derrotas da Rússia tem sido a perda de mercados. Então, eles neste momento estão a tentar conquistar novos mercados, fizeram um novo gasoduto para a China, para fornecer a China. Eles estão a tentar encontrar mercados alternativos, mas o que é um facto é que perderam o principal mercado deles, e perderam de uma forma significativa. A Europa neste momento encontrou outros fornecedores, não consegue convencer os Países Baixos a libertarem as reservas maciças de gás natural que eles têm. Os Países Baixos recusam-se terminantemente a fazê-lo. Portanto, seria uma resolução imediata do problema, mas mesmo sem uma resolução imediata do problema para a distribuição de petróleo e gás natural, as necessidades da Europa, pelo menos para este ano, estão garantidas. Isto vai permitir, com certeza, encarar o próximo inverno com mais tranquilidade do que este, que já foi mais, o início foi um pouco mais atribulado. Vai ser muito mais fácil, primeiro porque o problema inicial é que os contratos futuros do gás natural já estavam vendidos, portanto não havia como redirecionar o gás natural, tendo em vista que a produção dele já estava toda distribuída para os próximos 3, 6 meses. Com
com o estender do período para até o próximo ano, isto deixa de constituir um problema, porque os contratos futuros dessa altura ainda não estavam vendidos, ainda não estavam distribuídos, portanto a Europa pôde entrar no mercado e adquiri-los. Já o próximo ano vai ser, sem dúvida, mais fácil do que foi este ano. Tivemos também, é preciso tomar cuidado que este ano não houve um inverno que foi muito simpático e o próximo inverno pode não ser tão simpático e um aumento brutal do consumo de gás natural pode ser problemático no próximo ano, se o inverno for mais radical do que foi este ano. Obrigado, Mário. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.